Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o Pastor Mesaque. Estamos hoje no nosso quinto dia de exposição e meditação no livro de Jeremias. E hoje meditaremos nos capítulos 13, 14 e 15. Mas antes eu queria orar com você. Senhor Deus e Pai, que a Tua graça esteja sobre nossas vidas em mais esse dia. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em ações de graças, nós queremos levantar o Teu nome em adoração, em agradecimento, em exaltação, porque Tu és um Deus que cuida de nós. Espírito Santo, visite a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Traga, Senhor, traga consolo. Traga, Senhor, revelação da Tua palavra. Cuide, Senhor, das necessidades dos Teus filhos, ó Pai. Responda, ouça e responde as orações que os Teus filhos têm feito a Ti, pois nós confiamos e fazemos menção ao Teu nome. Muitos confiam, Senhor, em tantos ídolos, muitos confiam no dinheiro, outros confiam, Senhor, na sua beleza exterior, na sua posição. Muitos hoje confiam na quantidade de seguidores que tem, mas nós que estamos nesse grupo, lendo a Tua palavra, nós confiamos e fazemos menção, é no nome do Senhor. Por isso que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 13 começa com o Senhor dando uma instrução aparentemente simples a Jeremias. Vá comprar um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura, mas não o deixe tocar na água. Por trás dessa instrução enigmática está uma lição poderosa que ecoa ao longo de toda a Escritura. A relação entre a fidelidade do povo de Deus e sua proximidade com Ele. À medida que o capítulo se desenrola, vemos o cinto, símbolo da identidade e caráter do povo de Israel, sendo levado a um estado de degradação. O cinto é comparado à teimosia e à rebelião do povo, que se afastou dos caminhos do Senhor. Esta imagem visivelmente impactante nos lembra das consequências de se afastar da vontade do Senhor e das promessas feitas a Ele. Dos versículos 1 ao 11, usa a parábola do cinto de linho para ilustrar a relação entre o Senhor e o povo de Israel. O Senhor instrui Jeremias a comprar um cinto de linho e usá-lo sem molhá-lo. Depois, o Senhor manda Jeremias esconder o cinto em uma fenda de uma rocha. Após um tempo, Jeremias recupera o cinto que está estragado e inútil. Esta parábola simboliza como Israel e Judá, que deveriam estar próximo do Senhor e serem seu orgulho, se tornaram corrompidos e inúteis devido à sua desobediência e idolatria. O Senhor declara que assim como um cinto se tornou inútil, também o povo se tornará por não terem ouvido suas palavras. Os versículos 12 ao 14 usa a metáfora dos jarros de vinho para ilustrar a destruição iminente de Judá. O Senhor instrui Jeremias a dizer ao povo que todos os jarros de vinho serão cheios, simbolizando que todos os habitantes, incluindo reis, sacerdotes e profetas, serão embriagados. Esta embriaguez representa a confusão e a destruição que virão sobre eles. O Senhor declara que quebrará os habitantes de Judá uns contra os outros, como jarros de vinho que se chocam, resultando em grande destruição. Os versículos 15 ao 17 contêm uma advertência do Senhor ao povo de Judá sobre a arrogância e a necessidade de dar glória ao Senhor antes que a escuridão e a calamidade cheguem. O Senhor exorta o povo a ouvir e não ser orgulhoso, pois a desobediência resultará em trevas e tropeços. Jeremias lamenta a desobediência do povo e chora em segredo por causa do orgulho deles, prevendo a captura e destruição iminente. E para finalizar o capítulo 13, do verso 18 ao 27, contém uma mensagem do Senhor dirigida ao rei e à rainha mãe de Judá, alertando-os sobre a queda iminente do seu reino devido à sua arrogância e desobediência. O Senhor exorta os líderes a descerem de seus tronos e a reconhecerem a calamidade que se aproxima. Ele descreve a vergonha e a humilhação que Judá enfrentará, comparando-o a uma mulher que tem suas roupas arrancadas. O Senhor lamenta a corrupção e a idolatria do povo, afirmando que eles serão espalhados como a palha ao vento por causa da sua infidelidade. A passagem termina
com um chamado ao arrependimento e uma advertência sobre as consequências da desobediência. O contexto do capítulo 14 é fundamental para a compreensão deste capítulo. Estamos no meio de um período conturbado da história de Israel, marcado por idolatria, apostasia e desobediência às palavras do Senhor. Como resultado, o Senhor havia enviado a seca sobre a terra como um juízo divino, uma resposta à rebelião do povo. A falta de chuva não era apenas uma questão meteorológica, mas uma manifestação tangível da ira divina. No entanto, o capítulo não se limita a retratar a desolação física, mas também revela a angústia espiritual do profeta Jeremias e do povo que clama por misericórdia. As palavras de Jeremias ecoam como um eco das súplicas da nação, buscando a restauração do relacionamento com o seu Deus. Os versículos do 1 ao 6 descrevem a grande seca que aflige Judá. O povo está em luto, as cidades estão desoladas e os habitantes lamentam. Os nobres enviam seus servos para buscar água, mas retornam com os potes vazios, desesperados e envergonhados. A terra está seca e os lavradores estão desanimados. Até os animais sofrem. As corças abandonam suas crias recém-nascidas por falta de pasto. E os asnos selvagens ficam nos lugares altos, aspirando o vento como chacais, com os olhos enfraquecidos pela falta de vegetação. Os versículos 7 ao 9 contêm uma súplica do profeta Jeremias ao Senhor em nome do povo de Judá. Jeremias reconhece os pecados e infidelidades do povo, pedindo ao Senhor que haja por amor ao seu nome, apesar das muitas transgressões. Ele clama ao Senhor, a esperança de Israel, questionando por que o Senhor parece distante como um estrangeiro na terra. Jeremias pede que o Senhor não abandone o seu povo, lembrando que ele é o Salvador em tempo de adversidade. Dos versos 10 ao 12 contém a resposta do Senhor ao povo de Judá. O Senhor expressa seu desagrado com o povo por sua constante desobediência e idolatria. Ele declara que não aceitará suas orações e sacrifícios e que trará calamidade sobre eles. O Senhor instrui Jeremias a não interceder por este povo, pois ele não ouvirá suas súplicas nem aceitará suas ofertas e os punirá com fome, espada e peste. Os versos 13 ao 16 aborda a questão dos falsos profetas que enganam o povo de Judá. Jeremias relata que esses profetas estão dizendo ao povo que não haverá guerra nem fome, prometendo prosperidade. No entanto, o Senhor responde que esses profetas estão mentindo e que ele não os enviou. O Senhor declara que esses falsos profetas perecerão pela guerra e pela fome, e aqueles que acreditam neles também sofrerão as mesmas calamidades. O povo será jogado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para enterrá-los. Nos versos 17 e 18, expressa a profunda tristeza e lamento do profeta Jeremias pela calamidade que se abateu sobre o povo de Judá. Jeremias chora incessantemente pela virgem, filha do meu povo, que sofreu uma ferida terrível e incurável. Ele descreve a devastação causada pela espada e pela fome, tanto nos campos quanto nas cidades, onde os mortos e os que sofrem são visíveis por toda a parte. E para finalizar o capítulo 14, dos versos 19 ao 22, contém uma súplica desesperada do profeta Jeremias ao Senhor em nome do povo de Judá. Jeremias pergunta se Deus rejeitou completamente Judá e se a Sião está além da cura, lamentando a falta de paz e a presença de calamidade. Ele reconhece os pecados do povo e dos seus antepassados, pedindo ao Senhor que não os rejeite por amor ao seu nome e que não quebre aliança com eles. Jeremias clama ao Senhor reconhecendo que somente ele pode trazer chuva e salvação e que as vaidades dos ídolos das nações são inúteis. No capítulo 15, Jeremias expressa sua aflição diante das dificuldades e perseguições que enfrenta por causa da fidelidade à palavra do Senhor. Ele se sente solitário e angustiado, questionando sua própria existência e lamentando sua missão árdua.
No entanto, à medida que avançamos na leitura, somos confrontados com a resposta do Senhor que revela aspectos profundos de sua natureza e propósito. Dos versículos 1 ao 4, Jeremias inicia com uma petição ardente ao Senhor. Ele se coloca diante do Senhor, suplicando por compaixão e misericórdia para todo o povo de Judá. Contudo, a resposta divina surpreende, pois o Senhor responde a ele, mesmo a intercessão de grandes líderes do passado, como Moisés e Samuel, não seria suficiente para mudar o curso dos eventos. Então, a mensagem fica clara. Judá atingiu um ponto de não retorno em sua rebelião contra o Senhor. A nação estava irremediavelmente afastada do Senhor devido à sua incessante idolatria e pecado. Essa rejeição divina é um lembrete de que, embora o Senhor seja compassivo e longânimo, sua justiça e santidade não podem ser ignoradas. Dos versículos 5 ao 9, Jeremias, ao ouvir a resposta divina, revela suas próprias preocupações e fragilidades. Ele expressa temor pelas ameaças e perseguições que enfrenta dos líderes do povo de Judá por causa da sua fidelidade à palavra do Senhor. Em sua angústia, ele se sente isolado e solitário, buscando uma palavra de conforto do Senhor. O Senhor, por sua vez, oferece uma mensagem de encorajamento e proteção a Jeremias. Ele promete ser a fortaleza do profeta e protegê-lo de seus inimigos. O Senhor conhece o coração sincero de Jeremias e as dificuldades que ele enfrenta por causa de sua missão. Esta parte do texto revela o caráter amoroso do Senhor que não abandona seus servos mesmo em tempos difíceis. Nos versos 10 e 11, Jeremias não esconde sua aflição, ele lamenta sua situação e se sente desamparado. Em suas palavras, ele questiona o Senhor. Jeremias, conhecido por seu apelido de profeta chorão, revela seu profundo sofrimento diante das hostilidades e da oposição que ele enfrenta. Ele se sente como se fosse uma fonte de conflito, um homem destinado a enfrentar adversidades constantes. Ele lamenta sua própria existência, desejando nunca ter nascido. Este momento de vulnerabilidade nos lembra da humanidade de Jeremias, que apesar de sua chamada divina, não está isento das emoções humanas. A reação de Jeremias é um reflexo da pressão e da hostilidade que ele enfrenta por causa das suas profecias impopulares. Ele não é apenas um mensageiro do Senhor, mas também um ser humano que experimenta o sofrimento e a angústia inerentes à sua missão. Nos versos 12 ao 14, nas palavras de Jeremias, encontramos uma descrição vívida do seu sofrimento. Ele se sente como se estivesse cercado por inimigos traiçoeiros e hostis, destacando a sensação de isolamento que o aflige. Sua experiência é de solidão e perigo constante. Nos versos 15 ao 17, o profeta reconhece que tem sido fiel à palavra do Senhor, abraçando-a e proclamando-a mesmo quando isso lhe trouxe inimizades e sofrimentos. Ele se coloca diante do Senhor como alguém que o serve com integridade e sinceridade, pedindo para que o Senhor intervenha em seu favor. No verso 18, o Senhor promete restaurar Jeremias e curar suas feridas, tanto físicas quanto emocionais. Ele se compromete a preservar a vida do profeta e a fortalecê-lo em meio às adversidades. Esta resposta divina é um testemunho do amor, da misericórdia e do cuidado do Senhor por seus servos fiéis. No verso 19, o Senhor convida Jeremias a retornar a ele e buscar sua presença e sua vontade. Essa é uma mensagem de esperança e reconciliação. O Senhor está disposto a restaurar Jeremias e usá-lo de forma poderosa novamente, se ele permanecer fiel e se afastar daquilo que é vil. E finalizando o capítulo 15, nos versos 20 e 21, a resposta do Senhor continua com uma admoestação a Jeremias. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Aqui o Senhor descreve Jeremias como um muro de bronze, simbolizando a proteção divina que o cerca. No entanto, o Senhor adverte Jeremias que ele enfrentará resistências e oposição contínuas.
Ele será atacado, mas não derrotado. A garantia divina é clara: o Senhor está com Jeremias, guardando-o, libertando de seus adversários. Essas palavras são um testemunho do poder protetor do Senhor sobre aqueles que o servem com fidelidade. Queridos, e finalizamos mais um dia de exposição e meditação da palavra do Senhor. E eu queria deixar uma reflexão para os irmãos em cima do capítulo 15. Nós vemos o sofrimento de Jeremias, a dor de Jeremias, ao ponto de questionar a Deus sobre aquilo que estava acontecendo. E o Senhor começa mostrando para ele que nem a intercessão de Moisés e Samuel reverteria aquilo que estava por vir sobre Judá. Então, Jeremias, nessa aflição, ele busca o Senhor, ele questiona o Senhor. E em Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se te mostrares fraco no dia da sua angústia, pouca será a sua força. E nós vemos o Senhor, em outras palavras, entregar essa resposta para Jeremias. Ele não fala para Jeremias: olha, eu vou aliviar. Você percebe que ele fala: olha, os seus inimigos virão contra você, eles te atacarão, te caluniarão, eles te cercarão. A garantia que o Senhor dá para Jeremias, que ele fortaleceria Jeremias, ele seria como um muro de bronze à volta de Jeremias para que ele não fosse destruído por isso. Então o Senhor estava dizendo: olha, a angústia virá, o ataque virá, mas você precisa se fortalecer, porque se você te mostrar fraco, pouca será a tua força. Que você possa pegar essa palavra e trazer para o seu dia a dia. As dificuldades são muitas em nossas vidas também. Todos nós aqui temos dificuldades assim, muito constantes, outras dificuldades que são muito maior do que nós olhamos e temos capacidade de vencer. Mas fica essa palavra para você nesse dia, meu irmão e minha irmã. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, pouco será a sua força. Então eu volto a dizer o que eu disse nos dias anteriores para vocês. Ao invés de você falar: Senhor, acaba com o problema, acaba com a tempestade, fala: Senhor, me mande madeira para me reforçar o meu barco. Me mande remos mais resistentes, porque eu vou passar por essas dificuldades, o Senhor me dará a vitória, isso será de testemunho e de fortalecimento para o dia de amanhã. Que Deus o abençoe, dê um dia poderoso e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos novamente juntos para mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus.